Estamos ao vivo. Bem-vindos a mais um Papo de Casal. Falta a vinheta, né? Falta. Ai, ai. Eita. Legal. Bom, E vamos nessa, mais uma vez, né? Depois de um bom tempo sem... acho que umas 2 semanas, pelo menos. E sem regularidade, né? Porque a gente teve uma série de previstos aí que a gente não conseguiu manter Oi, o mãe. papo de casal. Olá, seja bem-vinda. E aí... Já se inscreve no nosso canal, ativa o É sininho para receber todas as publicações isso aí, muito e bem. compartilha. E Curte e compartilha. Curte e compartilha. É muita informação, né? Primeiro se inscreve, depois você curte esse vídeo e depois você compartilha. É isso aí. Nós temos, só para lembrar, né, quem está chegando agora, a gente faz a live em 2 celulares e 2 contas, na minha e na da Rita no Instagram, e depois a gente publica no Compartilha YouTube. aí, mãe. Manda para todo mundo aí. Manda pra geral. Que assistiu. Manda para geral. E hoje, o tema, na verdade, foi um tema que a gente citou numa das lives, e é um tema recorrente, inclusive, nos nossos atendimentos, né? E aí uma inscrita no canal da Rita falou, olha, fala sobre padrões, fala mais sobre padrões, e aí estamos aqui. Padrões, né? Na verdade eu já acabei revelando o ouro da... Caramba, que eu tinha que falar isso agora? Já era. Já era. Então, Agora você vai descobrir o porquê que ele nunca muda. por que ele nunca muda? É por causa dessa palavrinha, padrão. Padrão. Ele ou ela, né? Na Ele ou verdade, ela, né? Então, se você passa por esse tipo de problema, esse tipo de questão no relacionamento, comenta aqui embaixo nos comentários. Ele sempre faz a mesma coisa, diz que vai mudar e não muda. Assim, ó, hashtag ele nunca muda. Ou ela, né? Ou ela nunca muda. Vamos ver quem é que ganha, né? Se vai ser ela nunca muda ou ele nunca muda. E agora, será que tem mais mulheres ou mais homens que nunca mudam? Aí vai ter alguém que vai fazer hashtag eu nunca mudo, né? Quero ver quem vai ser o corajoso para escrever hashtag eu nunca mudo. Né? E é exatamente isso. É exatamente isso. Quando a gente fala de relacionamento, tem sempre alguém que fala assim, poxa vida, essa pessoa nunca muda, sempre erra nas mesmas coisas, comete os mesmos erros, faz, né, o mesmo tipo de comportamento, executa o mesmo tipo de comportamento e não muda. Aí fala que vai mudar, se arrepende, pede perdão e tal, não sei o quê, e daqui a pouco vai de novo. E aí isso pode ser a mesma coisa. Isso pode ser, na verdade, em diversos aspectos, né? Quando a gente fala desse assunto, tem casal que reclama, e na verdade a gente fala de casal porque o tema é papo de casal, mas isso é para o ser humano, né? Mas tem gente que reclama, e tem casal que reclama que o outro nunca muda, por exemplo, na gestão das emoções. Então sempre a emoção, alguma das emoções do indivíduo se descontrola, e ao se descontrolar, quase não sai, ao se descontrolar, a pessoa acaba sofrendo por isso, ou fazendo o outro sofrer, então isso acaba sendo um problema. Às vezes não é uma emoção, às vezes é uma forma de falar, que a pessoa, né, o marido ou a esposa repete diversas vezes e fala, você fala comigo desse jeito, poxa, isso não é legal, você, né, me distrata, seja no particular, seja na frente das pessoas, e a coisa não muda. Tem gente que até fala assim, poxa, parecia que ia mudar, estava tudo às mil maravilhas, de repente voltou uma situação e aí veio tudo de novo. Então a gente tem, e aí pode ser um jeito de falar, pode ser algum comportamento mesmo habitual, pode ser uma falha, um erro, pode ser um defeito, que a pessoa não muda, né?
E às vezes até diz que vai mudar, às vezes até chora, se arrepende e tal, não sei o que, e fala, não, porque eu vou mudar, porque essa história não vai ser mais assim, porque eu vou fazer diferente e tal, e daqui a pouco repete tudo de novo. Tudo de novo. Se identificou? Ou então lembrou de alguém? É. Se você se identificou, faz assim, ó. Hashtag a carapuça serviu. Jesus, tá cheio de hashtag. Cheio de hashtag. A carapuça serviu. Agora, se você identificou alguém, você fala assim, hashtag vou entregar a carapuça. Aí vi o link desse vídeo pra quem serviu a carapuça, entendeu? Mas só que faz o seguinte, quando você enviar o link, você diz, não fala que tá mandando por causa da carapuça, né? Porque vai que a pessoa fica chateada. Fala assim, poxa, que vídeo legal, né? Que eu vi aqui e tal. Tem nada a ver com a parte que eles dizem que era da carapuça, não, hein? Era só... Manda fala assim, ó, eu te enviei pra ver se você vê o que você acha. É isso aí, o que você acha? Pra você me dar a sua opinião técnica, né? Pra saber se esses dois aí estão falando alguma coisa séria, se é só bobagem, viu? É o sono, gente, é o sono. É o sono. Você que tá com muito sono, teu olho tá vermelho, amor. Tô. Muito vermelho. É, tá vermelho mesmo. Eu acordei cedo, né? Pois é. Vamos dormir de novo. Vamos lá, manda ver. Manda ver. Então, manda ver. Manda ver no quê? Padrões. Ah, tá. Padrões. E aí esse é o nomezinho que a gente dá pro motivo, a causa, a razão, a circunstância que gera essas dificuldades de mudança, né? Esses empecilhos, esse impedimento, essa coisa da pessoa querer mudar e não mudar. É claro essa que... repetição, né? Essa repetição, é isso aí. É claro que existem pessoas que dizem que querem mudar, dizem que vão mudar, falam que vão mudar, ou então às vezes nem falam nada, mas ele não tá nem aí pra isso, ele não quer mudar, ela não quer mudar, eles querem viver a vida louca do jeito que quiser, da forma que quiser, e não tá nem aí pra mudança, nem pra nada disso. Então, não é dessas pessoas que a gente está falando. Quem é o vulgo sem vergonha, né? Com perdão da palavra, a pessoa não está nem aí. Então, não é sobre isso. E existem aqueles que realmente querem mudar e querem fazer diferença, eles só não sabem como. Não sabe como. Como eu vou mudar? Como eu vou agir diferente? Como eu vou pensar diferente? Se eu sempre agir assim, se sempre foi desse jeito, como eu mudo? Às vezes, realmente, a gente não consegue ver saída. E não consegue mudar. Consequentemente. Uau, a gente está alinhado. Então, essa aqui é a grande questão. Quem quer mudar e não consegue, o problema provavelmente está desses padrões. Padrões comportamentais, padrões emocionais, padrões mentais, o que quer que seja. São hábitos que se estabeleceram ao longo de toda uma vida e se solidificaram como estruturas muito sólidas na mente e nas emoções da pessoa, né? Então, a gente chama de padrões, dependendo, né, no campo da programação neurolinguística, a gente chama tanto de padrões como de programas também, ou programações, e tem o mais simples linguajar, que é o dos hábitos. O Isaac acabou de acordar a princípio. Ainda vai dar uma olhadinha lá. Né? Então, vou seguindo para a gente não perder tempo. Então, o que acontece? Esses padrões, eles são construídos ao longo de toda uma vida. E se você não souber a maneira correta, se você não souber a maneira certa de identificar a origem desses padrões, ou mesmo que você não identifique a origem, mas que você identifique a estrutura, a maneira como eles são estruturados, criados, você não vai conseguir ajudar essa pessoa a mudar. Ou se você é a pessoa que não consegue mudar, você não vai conseguir gerar a mudança. Até porque a maioria dos padrões são identificados, né? Como é que é essa história de identificados? A pessoa se identifica com o padrão, ou seja, ela traz para o nível da identidade. Ela diz, eu sou assim. Eu sou assim, eu sou desse jeito e ponto. Por quê? Porque é uma estrutura
tão antiga, uma estrutura tão primordial na vida da pessoa, porque se desenvolveu de uma forma tão precoce, que ele chega a acreditar que realmente isso é quase que genético, sabe? É uma coisa que nasceu com ele, vai ser assim, aí entra na tal da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Já dizia a música. Só que às vezes vai crescer, vai morrer assim, vai pra sabe lá Deus onde assim, dependendo da situação. Ah, oi prima, tudo bem? Anne tá aqui ó, no Instagram da Rita. Deixa eu ver. Ela falou aqui, estamos em constante mudança, basta saber se essa mudança será positiva ou negativa. Negativa. Eu decido receber e perceber a mudança em minha vida de forma agradável e feliz. A gente muda o tempo todo, isso é ótimo, exatamente, exatamente. A mudança é importante. Na verdade, o universo ele está em constante mudança, né? Não existe nenhum, até onde eu conheço, não existe fora de Deus, pelo menos, nenhum processo que não seja mutável, né? Na verdade, Deus nem se enquadra aí mesmo, porque Deus não é um processo, Deus é um ser. Né? Mas na criação não existe algo que seja estável, estático, sempre há mudança. E, na verdade, essa frase da chamada e da live, se a gente for levar para a minúcia, para o pé da letra, nem é totalmente verdade, porque todo mundo está mudando o tempo inteiro. Mas como assim? Mas ele não muda, ela não muda, continua repetindo. Está piorando provavelmente. Porque a gente muda. Só que às vezes muda. Assim, se você não está mudando para melhor, você está mudando para pior. É aquela história, né? Antigamente falava-se de estagnação. Só que, na verdade, principalmente nos dias atuais, a gente acaba percebendo que não existe estagnação. Se a pessoa está parada, na verdade ela está ficando para trás. Né? Porque o mundo inteiro está avançando. Então, e a mesma coisa para a questão dos padrões, ela... não, acho que é o Josué. Agora o Josué. Não é que a gente não esteja em constante mudança, mas esse padrão, às vezes, ele está tão firmado dentro da nossa mente que ele governa as nossas atitudes. Sim. Não é que a gente não mude por completo, mas a raiz do nosso entendimento, ela não muda. O que a gente muda, às vezes, são alguns pontos, né? Externos, vamos dizer assim. Não sei se eu me fiz entender, mas explica aí agora. Ela joga a bomba, sai e fala, agora se vira para explicar. Deixa eu falar baixo, que as crianças estão querendo acordar. Então, o que acontece? O que a Rita quis dizer é que quando a gente fala que a pessoa, né, nesse caso, na verdade a percepção de quem está de fora, principalmente dentro de uma relação amorosa, ou de uma relação mais íntima, às vezes não é amorosa, mas é uma relação mais íntima, de irmãos, de pai para filho, coisas assim, é que essa pessoa não está mudando porque aquele comportamento se repete. Só que às vezes a pessoa está mudando em vários aspectos, só que como aquilo é muito estrutural, aquilo está muito na raiz, está muito enraizado, ela não consegue mudar 100% dos resultados. E ainda digo mais, tem pessoas que têm o foco tão no negativo, eu estou falando da outra parte, né? A parte que está dizendo que o outro nunca muda. Tá com foco tanto no negativo que ele não só não vê a mudança, as mudanças sutis, como ele fica com foco tanto no que não aconteceu, no que não mudou, no que não está dando certo, que ele despreza qualquer tipo de evolução. A não ser que fosse tipo uma mudança radical, completa de todos os aspectos, aí eu acho que talvez acreditasse. Mas como isso dificilmente acontece, a pessoa fica com foco no caramba, não mudou ainda, continua do mesmo jeito. E isso faz com que até mesmo a outra pessoa tenha menos autoconfiança para mudar. Por quê? Porque ela não está recebendo o apoio da pessoa que ela gostaria de receber, né? Pessoa amada, né? Então isso também se torna um problema, tá? Então, e a gente já viu isso em consultório também. Pessoas que tanto não
veem a mudança no outro ou não reconhecem por causa do foco negativo, e tem gente que não vê a mudança em si mesmo, né? De chegar e falar assim, olha, eu não sei, eu não mudei nada, e na verdade mudou pra caramba, mas só que como teve um processo de falha, de erro, né? Aquela escorregada, e aí não sabe o que fazer, não sabe como agir, porque, né, encontrou uma situação que nunca tinha encontrado antes, essa pessoa acaba entrando nesse estado de dizer, eu não dou pra nada, eu não tenho jeito, porque isso é sempre assim. Mas, gente, nós somos seres humanos, nós estamos em constante aprendizado, evolução, desenvolvimento. Então, bom, para pontuar, primeiro, a gente está sempre mudando. Se a gente não está melhorando, a gente está piorando. E quando eu digo piorando, é solidificando cada vez mais padrões mais... solidificando cada vez mais os padrões tóxicos na nossa vida, né? Você provavelmente já deve ter ouvido aquela história de que quanto mais velho ou mais idoso a pessoa fica, mais reforça os pontos chaves da sua personalidade, dos seus comportamentos. E é justamente por isso, porque assim, não vou dizer que é todo mundo, tá? Porque isso vai depender de pessoa para pessoa, mas no geral, como a pessoa tem uma perda mesmo da capacidade neuronal, né? Não sei como é que seria o termo agora mais apropriado, né? Mas assim, ela tem uma perda nas funções cerebrais que geram a flexibilidade e o crescimento do sistema nervoso. Como há essa perda, o que acontece? Acontece que a pessoa começa a pegar aquilo que era mais sólido, mais enrijecido, né? Aquilo que era mais concreto, aquilo que era mais imutável ao longo de toda a sua vida, vai ganhando mais evidência. Então, se a pessoa era uma pessoa muito rabugenta, a tendência é que ela fique cada vez mais rabugenta. Se a pessoa ela era uma pessoa que era muito, sei lá, negativa, muito pessimista, ela vai tender a ser mais pessimista e negativa. Se a pessoa é uma pessoa mais alegre, feliz, que não se importa muito com as coisas, assim, que não está nem aí para os problemas, tudo que dá sempre foco positivo, a tendência é que isso também se repita. Tá? Então, é por isso que é importante, se nós, enquanto somos jovens, construir os padrões adequados. Mas então uma pessoa mais idosa não tem como mudar? Tem como mudar também. Mas é mais difícil, é um desafio maior, né? Um desafio bem maior. Isso aí, prima, tá colaborando bastante com a gente. a minha prima está dizendo aqui, é verdade, o foco negativo não deixa a pessoa perceber a mudança, não mesmo. A síndrome de Gabriela é terrível demais, muito. Muito além da conta. Então, assim, o que acontece? Esses padrões, eles são construídos, e grande parte dos padrões mais sensíveis e mais duradouros da nossa vida são construídos lá na nossa infância. Na primeira infância, uma grande parte deles no relacionamento com os pais ou com os responsáveis, aquelas pessoas que nós tínhamos como referências, como pessoas que eram aquelas que nos davam suporte, apoio, estrutura para crescer. Né? E esses padrões, eles são construídos e repetidamente, né, quando eles acontecem novamente, a gente solidifica. Então, por exemplo, imagina que uma pessoa ela desenvolve um padrão por causa de alguma circunstância, começa normalmente assim, né? Por causa de alguma situação na vida, aquela pessoa, vamos dar um exemplo, vou pegar esse caso do pessimista, vê alguma coisa que deu errado, ela ouviu alguém ou algumas pessoas, ou uma mesma pessoa, falando várias vezes coisas negativas e pessimistas a respeito da vida, e aí ela percebe alguma coisa que deu errado. E aí quando ela percebe aquilo que deu errado, ela vai e valida o que falaram para ela. Imagina que, por exemplo, a mãe ou o pai foi e falou com ela alguma coisa pessimista, que às vezes nem era o padrão completo dos pais. Mas por ter falado algumas vezes, a criança assimila. O filtro da criança é inexistente até algumas certas fases, né? Então, a criança não tem filtro para a maioria das coisas. E por isso mesmo, ela vai recebendo as informações. E além de não ter filtro, ela não sabe distinguir muitas coisas. Então o que vai ficar são informações mais
mais, como eu posso dizer, que chamam mais a atenção dela, tá? E principalmente as informações que conectam ela em alguma emoção. E aí o que acontece? A criança entra nesse estágio de assimilar aquela informação, vive uma situação que valida aquela informação e ela começa a se validar internamente. Então ela começa a entender que aquele é o jeito das coisas serem. É assim que a vida é. Ela começa a dizer para si mesma. É assim que as coisas são. E aí ela começa a pensar, a olhar a vida com aquele foco. Por quê? Porque ela está começando a validar que aquilo realmente é desse jeito e que a vida realmente é assim. E aí ela começa a fortalecer esse padrão. Por exemplo, o caso que eu dei, que era o padrão do pessimista. Então, sempre ela começa olhando com esse foco. E aí, quando vê as coisas que validam esse pensamento dela, essa convicção, ela vai e repete de novo, e repete de novo, e repete de novo, e reforça. E aí, quanto mais ela fala a respeito daquele padrão, daquela forma de ver a vida, mais ela cria oportunidade para perceber o que dá errado e desprezar o que dá certo. Para quê? Para validar. É muito bizarro isso. É bizarro, é estranho. Por quê? Porque, na verdade, a gente entra num loop, num ciclo vicioso. Porque se você parar para pensar no processo em si, assim, a pessoa ouve algo, e aí, graças a paz, Ellen, seja bem-vinda. Então, a pessoa ouve algo, aí ela vive a vida. Aí essa vida acontece e aí ela vê alguma coisa acontecendo que valida aquilo que ela ouviu. Aí ela diz para si mesma, ela diz para si mesma, então é verdade. Aí ela aí olha para as situações já com o foco de que aquilo é verdade. E aí como é que acontece? A nossa mente começa a criar um filtro e um foco para isso. E ela começa a rastrear e buscar essas informações no mundo. Então ela começa a buscar isso constantemente. Então aí chega aqui de novo. Ela agora chega um ponto que às vezes nem é mais a outra pessoa que está falando, o pai, a mãe, ou qualquer um. Aí chega um ponto que ela mesma começa a dizer para ela, a vida é assim, tudo vai dar errado. E tudo mais, né? O que tem que falar e a coisa vai acontecendo, aí vem outra situação que reforça, e aí ela olha de novo, procura outras informações, e isso vai girando. Então esse padrão vai se fortalecendo. Tá? Então, basicamente, esse é o mecanismo que cria um desses padrões. Tá? A gente começa a se programar dentro desses padrões. É uma programação que aí na PNL, a programação neurolinguística, né, a gente chama de exatamente desse, é o nome da tecnologia, né? Programação. Isso é uma programação neurolinguística, ou seja, onde a nossa neurologia, ou seja, o nosso corpo, responde à nossa linguagem e cria um padrão, um programa, que depois de um tempo de tanto repetir, vira habitual, vira automático. E aí a gente não precisa mais fazer esforço para que isso se repita. Qual é o problema, né? A gente está falando sobre casamento, né? E esses padrões no casamento. O grande problema é que esses padrões, eles são imperceptíveis aos olhos. A pessoa, ela tá voltando. Precisa amamentar o Josué. Tá vendo? Isso é vida de mãe. A paz. Os bafões, meu amor. Que eu tive que ir lá embaixo também pra entrar lá. Eita, Jesus. Então, o que acontece? Quando a gente está na vida de casal, o que aparece? Na verdade, na vida no geral, né? O que aparece? Aparece o comportamento. Aparece a emoção descontrolada, aparece a fala. É o que aparece. A estrutura disso está invisível aos olhos. Então a pessoa não sabe que está sendo governada por um padrão, ela não sabe que está só respondendo de maneira automática a um padrão que está codificado. Né? Só o que acontece, o que ela percebe, que o outro percebe, é que aquilo sempre se repete. Agora, toda vez que um comportamento se repete, e se repete de maneira automática, pode acreditar, tem um padrão aí. E ele precisa ser decodificado.
Obviamente existem ferramentas específicas para fazer isso, mas dá para você começar a mapear isso. Como? Perceber os gatilhos. Quais são os gatilhos que levam a pessoa para essa situação? Como ela reage, ou melhor, ao que ela reage e de que maneira ela reage àquilo que ela está reagindo. Então, por exemplo, tem gente que... Vou pegar esse caso do pessimista, né? O pessimista é um pouco Tem a mais rejeição difícil. também. O pessimista ele é um pouco mais difícil porque é meio que um foco sistêmico, né? Tudo para ele tudo é ruim, né? Mas... A questão da rejeição, pode por falar exemplo, da rejeição, por exemplo. Que toda vez que eu sentia que alguém não estava concordando com as coisas que eu dizia, ou que ia bater sempre de frente comigo, ou então que ia me deixar de lado, não dava importância, automaticamente ativava um gatilho em mim, né, de que aquela pessoa poderia me rejeitar, e antes que ela fizesse isso, eu rejeitava primeiro. Eu me afastava, eu já não queria mais papo com aquela pessoa, não me interessava mesmo, não fazia a menor diferença pra mim, até que eu comecei a fazer isso com meu filho, com o Isaac, né? E aí eu pude perceber esse padrão que existia em mim, que eu não tinha consciência disso. E normalmente esses padrões, não sei se ele já falou, né? É totalmente inconsciente. A pessoa não tem noção de que isso existe dentro dela, né? A não ser que seja coisas fortes, assim, que você perceba e busque um tratamento, né? A gente, como a gente tem esse tipo de conhecimento, graças a Deus, na mesma hora que eu percebi esse padrão em mim, né, a gente conversou e aí a gente faz os testes, né, que a gente costuma fazer. Tipo cientista, né? Cientista da mente e da alma. E aí, graças a Deus funcionou e isso mudou totalmente, mas eu já estava a ponto de rejeitar o meu filho, porque o Isaac tem temperamento muito forte, né? Então se ele cismar com uma coisa, não adianta, você não muda a mente dele. E ele só tem 2 anos de idade, né? Então, o que eu estava fazendo? Eu estava começando a rejeitar o Isaac. Eu não quero você aqui, sai daqui. Então ele vinha em alguma situação, né? Eu falava, ai, filho, que tava começando a chamar ele de chato, você é chato, a mamãe não tá gostando, vai pra lá, senta pra lá, fica pra lá. Falei, opa, que é isso? Como é que eu tô fazendo isso com um bebê, com uma criança de 2 anos? É muito novo, né? Falei, não, tem coisa errada, amor. Vem cá que tem coisa errada aqui. E aí a gente conseguiu mudar essa estrutura dentro de mim, né, com relação a isso. E a rejeição era uma coisa que eu já venho tratando há muito tempo. Então, como você vê, um padrão tão bem estabelecido, nem sempre a gente vai conseguir acabar com ele de uma vez. A gente vai ter que ir limpando, 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 até conseguir tirar todas as raízes dele, né? Porque eu falei da raiz, né? E é justamente isso o padrão. É uma raiz mesmo, que você vai ter que ir arrancando cada uma para poder quebrar aquele padrão de vez na vida da pessoa, né? Isso aí, exatamente. E é exatamente isso, assim, existem muitas facetas, muitos aspectos de um padrão, né? Mas a gente está dando aqui pelo menos superficialmente o que pode te ajudar a identificar. O primeiro caso é, se a pessoa está querendo mudar e é sincero, você consegue perceber que é sincero, ou se é você mesmo, né, a pessoa que está querendo mudar, e você não consegue, a pessoa não consegue mudar, ela está tentando, quando vê, já foi tomada e já fez de novo, isso é um padrão que está codificado na sua mente, no seu corpo também, que se repete de maneira automática, e aí você precisa desfazer isso, decodificar o padrão, entender como é que ele funciona, e a gente brinca, né, usando os termos de programação mesmo, né, a gente diz que é como se você estivesse inserindo um vírus no sistema, então faz o padrão parar de funcionar. E aí tem uma série de coisas que a gente pode fazer, às vezes a gente passa tarefa para o cliente, às vezes a gente, sei lá, realmente fala para ele fazer um diário, né? Isso também funciona muito bem, fazer um diário do padrão para ver todas as vezes ocorrências que acontecem, identificar o máximo de informações possível sobre o cenário,
né? Como aconteceu, como foi, o que você pensou na hora, depois. E às vezes de tanto fazer isso, e tanto trazer a consciência, chega uma hora que para, né, o padrão, ou pelo menos você consegue interromper ele antes dele chegar. Né? Obviamente que nós somos seres construídos em camadas. Eu costumo dizer que a gente é como cebola, né? Não que quando descasca faz chorar. Quanto mais você se aprofunda numa questão, mais, na verdade, você está tirando as camadas, como a cebola, né? Você vai tirando as camadas e vai percebendo que tem um nível mais profundo ali, um nível mais sensível, um nível mais delicado. Então, um exemplo simples é aquela pessoa que era pavio curto, e aí começa a trabalhar essas questões, ou sei lá, se converte e aí o Espírito Santo vai trabalhando, e de repente ela começa já a ter mais tolerância com a pessoa. Antes, se esbarrasse com ela assim, já ficava olhando de cara feia, queria brigar e dar pancada. Hoje em dia, tipo, se a pessoa der um pisão no pé de propósito, já fala assim, pô, que isso, amigo, tá fazendo o quê? Né? Então já mudou completamente. Agora, talvez não esteja preparado para tomar um tapa na cara. Entendeu? Não está preparado para alguém vir e cuspir na cara dele. Então, é o tipo de questão que a gente está falando. Às vezes você trata até um certo nível, mas tem os níveis inferiores que são das coisas que você ainda não experimentou. Então, nesse momento é onde você vai identificar se o padrão realmente foi completamente aniquilado, se ainda existe algum resquício dele lá. Né? Inclusive, teve comentários aqui, né? Teve, isso aí é Esse de interessante. cima eu não li. Quer ler? Pode ser, a Anne comentou, é mesmo, tudo começa quando ainda somos crianças. Por isso, é muito importante a gente ter uma boa base para os nossos filhos, para que eles cresçam com a mente saudável. Com certeza. Eu estava pensando sobre isso até, que eu estava lendo, né? E, assim, um padrão muito grande que também quebrou dentro da minha cabeça é: caramba, meus pais têm mais idade do que eu e parece às vezes que eles têm menos idade, né? Porque faz algumas coisas que a gente às vezes não entende. E assim, na realidade, a família com certeza é a nossa base estrutural, né? E se tiver uma família corrompida ou que não tem estrutura, isso vai afetar o nosso crescimento, o nosso amadurecimento e a nossa vida adulta, né? Isso com certeza, mas uma coisa é certa: todos os pais, eles dão o melhor que eles podem para os seus filhos, o melhor que eles podem, que eles entendem. Não é o que a gente entende ou o que a gente acha que é o melhor, né? Até pessoas que abandonam seus filhos, que deixam os seus filhos para lá, é o melhor que eles podem fazer naquele momento, entendeu? Sim. Às vezes eles não estão bem psicologicamente, não estão bem financeiramente, não estão bem interiormente, sabe? Ou aconteceu algo que não viu aquela criança com bons olhos, né? E levou ela a cometer tal ato. Mas isso foi o melhor que ela pôde fazer naquele momento. Os pais, eu entendo que a maioria das vezes eles estão dando o melhor. A gente que tem ferramenta pra caramba, que a gente já estudou muito, né? E claro que ainda tem muito para estudar. Mas caramba, o quanto a gente vê errando com os nossos filhos, sabe? E a gente não queria estar errando. E a gente sabe que esses erros, se a gente continuar cometendo, a gente sabe que pode acarretar em uma má formação de caráter, ou então uma má formação de reações, né? Os padrões. A gente sabe que pode acabar influenciando em algum padrão. Mas, infelizmente, é o máximo que a gente pode dar. A gente não conhece todas as ferramentas do mundo e a gente ainda está aprendendo a lidar com as nossas emoções, como todos nós vamos viver a vida aprendendo a lidar com as nossas emoções e com as nossas atitudes, né? Mas foi o que eu falei, a gente procura sempre dar o melhor, né? A gente deve procurar, pelo menos, sempre dar o melhor. Quer falar alguma coisa sobre isso? Okay. Já falou pra caramba também, né?
Aí a Anne comentou de novo que é incrível como a gente cresce com alguns estigmas por conta do que ouvimos e vemos com o passar dos anos. É isso mesmo. É isso mesmo. Tudo que a gente vive, ela vai ajudar com a nossa estrutura. Né? Tudo, tudo. Por exemplo, eu era uma antes de conhecer o Felipe. Depois que eu conheci o Felipe, eu mudei totalmente. Mas por que eu mudei? Ele me trouxe conhecimentos que agregaram na minha vida, né? E eu pude, hoje eu posso ser melhor porque ele agregou na minha vida. Eu tenho certeza que é o contrário também, né, amor? Sem dúvida, meu amor. Sem dúvida. E ainda muda, né? A gente ainda está em processo de mudança. Muita, É isso aí, muita muita coisa. Então, é exatamente esse que é o ponto. A gente vem com muita coisa da infância, vem com muita coisa ao longo que a gente construiu ao longo da vida. Algumas são muito boas, a gente não pode descartar isso. Né? Algumas são muito boas. E mesmo as que não são boas são importantes, porque foram elas que construíram a nossa personalidade do jeito que é. Ah, mas eu tenho ainda problemas. Que a gente não goste. Tenho problemas sérios com a forma como a minha personalidade foi desenvolvida. Mas eu posso dizer uma coisa? Eu preciso falar isso também, porque eu sempre quis falar isso numa live. A gente usa muitas justificativas pra gente não mudar também. Entendeu? A gente fica sempre assim, porque meus pais fizeram isso, porque meus não sei o que, tá vendo? Agora eu vou ser assim mesmo, agora eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Já falei né? dela aqui. Já falou? Então estamos ligados, amor. Mas o que acontece? Quantas coisas a gente não aprende e não muda porque a gente vê que é melhor e a gente acha que aquilo é melhor para as nossas vidas e se abre para mudança. Agora, por que existem coisas que a gente tem tanta dificuldade em mudar? Né? Por que existem coisas que a gente tem tanta dificuldade em limpar dentro da gente? Porque a gente quer continuar dando a justificativa, nosso pai, a nossa mãe, entendeu? Mas olha só, quando você foi lá dar o seu primeiro beijo, seu pai ou sua mãe estavam lá te ensinando, né? Eu ouço muitas pessoas falando assim, mas eu não aprendi a amar, como é que eu vou amar? Eu não aprendi a fazer carinho, como é que eu vou fazer carinho? Olha, vê os filmes, vai para os filmes, vê como é que se faz um carinho, né? Que nos Hoje filmes se ensina tudo no YouTube. Inclusive tem várias coisas aqui no nosso canal, no YouTube. Então pede a unção do Espírito Santo sobre a sua vida para te dar criatividade, que você é totalmente criativo. Deus te fez assim. Fazendo merchan do YouTube e tudo. Mano? Tô brincando. É que eu ia inspirar daquilo assim. Vai, faz Não, já aproveita, se inscreve no nosso canal. Porque quem tá agora ao vivaço aqui, não tá no Instagram, então não tem, né? Essa coisa do YouTube. Embora tenha lá o IGTV, que tem vários conteúdos bacanas também. Mas se você está assistindo pelo YouTube, vê lá nas playlists, porque tem bastante coisa lá que você pode aprender. Talvez não a beijar, mas tem outras coisas. A gente podia fazer um beijo. Não, deixa pra lá. Eu tava lendo ali e me perdi. Mas é isso mesmo, as pessoas querem arrumar mais motivos para dar desculpa. Uma vez eu ouvi um treinador falando sobre desculpas, e ele diz assim, sabe o que é desculpa? Desculpa é você, é aquilo que você cria, né, para poder, quando chegar na hora de apresentar os resultados, você fala assim, desculpa aí, não consegui fazer. Agora pensa assim, você no dia do juízo final, diante de Deus, cheio das desculpas, e fala assim, poxa Deus, desculpa, eu não consegui ser tudo que o Senhor me criou para ser, Jesus. Não deu para eu cumprir todo o seu propósito, mas você sabe, né, poxa, eu estava cheio de coisa para fazer, estava muito distraído com as coisas, tinha tanta coisa que eu tinha que lidar, eram tantas pessoas que eu tinha que me relacionar, era tanta tecnologia, desculpa Senhor, não deu para eu fazer o que o Senhor me criou para fazer, não, propósito, nem consegui focar nisso. Adoro os corações, papai. Adoramos. Então, é isso. As pessoas ficam acumulando motivos para dar desculpa. Na verdade, são dois casos, né? Um caso é a pessoa que fica
procurando na sua história da vida para dizer, não, porque foram os meus pais, foram as situações, foram as minhas condições que me impediram, porque eu não sou um privilegiado, porque eu não tenho não sei o quê, porque eu não tenho não sei o que lá, porque eu não nasci desse jeito, não nasci daquele outro jeito. E aí, família não é amorosa, tudo ninguém isso se ama, ninguém se dá bem. só desculpa para não, como diz, eu não vou usar a expressão porque é uma expressão mais vulgar, mas não tira o popô do traseiro, o popô do, eita, Jesus, não tira a poupança da cadeira. Gente, caramba, quase que não sai. Edita isso, corta. Não tira a poupança. A poupança? Sei, amor, Acho que nunca ouvi o bumbum. Acho que o bumbum tá bom. A gente fala bumbum com as crianças, acho que não tem problema falar assim, né, não? Não tira o bumbum ou o popô da cadeira para fazer o que precisa ser feito, gente. Vai trabalhar, vai mudar, vai reagir, vai agir diferente, vai buscar uma terapia, um suporte, um aconselhamento, o que quer que seja, qualquer coisa para ser melhor, um curso, vai crescer. Então... Aí o desenho tá apertando o coração. Valeu, Ellen. Aperta o coração no meu aqui também. Aí se ela... Ah, tá, mas ela vai Deixa perder quieto, alguma... não, deixa quieto. Brincadeirinha. Ó, a Anne parou de estudar para assistir a gente. Eita. Obrigada, Anne, que bênção. É um privilégio. Que privilégio. Então, assim, o que acontece? A gente Levanta o bumbum da cadeira e vai ser feliz. É isso aí. Salvou a gente. Tem umas coisas aqui. Ai, Jesus. É desse jeito. É isso mesmo. E agora, tem um outro fenômeno também, que são as pessoas que vão até para uma terapia, vão fazer um curso, não sei o quê, vai fazer, sei lá, esses treinamentos de autoconhecimento para descobrir tudo que aconteceu no passado, para chegar depois e falar assim, não, mas sabe por que eu sou assim? Eu sou assim porque quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe deu um grito comigo na frente da coisa, por causa de uma situação assim, assensada, e de lá pra cá eu sou assim, entendeu? Só pra achar os motivos. Beleza, tu sabe que porque você é assim, não faz nada pra mudar, né? Isso não resolve a vida de ninguém, só cria mais desculpas. Só que na vida a gente só tem 2 opções, dar desculpa ou dar resultado. A gente tem que escolher. A gente tem que escolher, não tem outra saída. E não escolher também é uma escolha. E a maioria das vezes a gente precisa buscar ajuda mesmo, ajuda de algum conselho que a gente precise, porque justamente a gente não consegue enxergar outros caminhos para mudar aquela estrutura na gente. Buscar um líder espiritual para ajudar nisso. Busque em oração e jejum, porque o Espírito Santo pode fazer essa mudança dentro de você ou dentro do seu cônjuge, né? Porque às vezes, como eu falo, principalmente os homens, eles têm muita dificuldade de buscar ajuda. Sim. Né? Até a questão do guerreiro, né? Que Deus fez para lutar, para ser o cabeça. Então, essa essência que já tem nele, dizer que tem coisa errada e que precisa buscar ajuda, a maioria tem dificuldade com isso mesmo. Né? Eles vão tentando fazer o que eles podem, achando que mudando alguma coisa eles vão conseguir mudar tudo. E nem sempre, a maioria das vezes na realidade não consegue, só com uma ajuda mesmo profissional. Porque, por exemplo, a gente tem muitas ferramentas e a gente já tem dificuldade. Imagina a pessoa que não tem ferramentas e que precisa de uma ajuda e não está buscando, está tentando por si só. Eu creio em milagre de Deus e eu creio que o Espírito Santo possa fazer mudança total, muito melhor do que a gente faz, mesmo conhecendo ferramentas. Mas se você tem possibilidade de buscar uma ajuda, busca. Né? E se seu marido, a sua mulher não querem, estão restritos para isso, começa a fazer jejum e oração. Né? Ou para Deus transformar ele, né? Porque Deus pode fazer isso, para Deus transformar o coração de pedra em coração de carne, ou busca por libertação, por enfim, para que Deus mude o coração dele e ele aceite o tratamento também, ou ela, né, no caso. É isso aí.
E na verdade eu estava pensando, né, eu estava querendo fechar esse ciclo, né, para poder falar, voltar para o ponto inicial. Acho que eu estava pensando assim, eu podia ter começado diferente a live. Começar diferente assim, porque se a pessoa pergunta, em algum momento da vida foi, ele nunca muda o que fazer. A resposta mais direta, mais objetiva para essa pessoa que está perguntando o que fazer é nada. Porque você não pode fazer nada para mudar o outro. É verdade. Só ele pode mudar. Eu costumo dizer que a mudança é uma porta que se abre por dentro. Então, se a pessoa não quiser mudar, nada vai fazer ela mudar. Nada. E se a pessoa... porque assim, existem alguns pontos importantes para a mudança acontecer na vida de alguém. Primeiro, ela precisa querer mudar. Segundo, ela precisa saber que é possível mudar. Depois, ela precisa decidir mudar. Tá? Depois, ela precisa avaliar e ver se vale a pena mudar. E isso nos quesitos dela. Não adianta eu chegar pra Rita e falar assim, pô, vale muito a pena você mudar. Não, ela tem que avaliar Eu vou rir. e ver se vale a pena. Tá? Vale a sem pena mudar. dúvida. E por último, se ela é capaz de mudar, se ela acredita ser capaz de mudar. E pra... Então, se ela não Pra tiver mudar respaldada... precisa acreditar, senão não Isso. muda. Se Mesmo ela- que queira, mesmo que veja que é bom. E mesmo que... Qual foi a terceira? que é possível. Que é possível. E que ela, Se que eu ela não pode. acreditar que eu vou mudar, não mudo. Isso. Então, se a pessoa não tiver alicerçada nessas microdecisões, né, ou nessas convicções, ela não vai mudar, não vai conseguir mudar. Porque tem gente que não muda porque ela acha que é impossível mudar. Sim. Que é o caso das pessoas que dizem assim, não, mas eu sou assim, isso é meu, eu sempre Não fui sabem assim. que pode mudar. Né? Então, esse é o outro, né? O primeiro é que ela acha que não é possível, tipo, não dá pra mudar, ninguém que é assim consegue mudar. E o outro é que ela acha que não é capaz, que ela não pode mudar, não tem como. Pode até ser que outras pessoas consigam, mas eu não. Eu não sou capaz disso. Sim. Ela pode não querer, A Anne fez e ela pode achar que não vale a pena. A Anne fez os E comentários. aí com isso ela não decide mudar. Falei. O pior de tudo é ficar no passado sem saber se o futuro vai chegar e não aproveita o presente, que de fato é real. É isso aí. É isso aí. Pessoas que vivem no passado e no presente o tempo todo. Isso são padrões. A pessoa não sai também do passado, fica o tempo todo pensando naquilo que aconteceu antes. Isso é uma porta aberta para depressão. Sim. E a pessoa que vive imaginando demais as coisas, tudo no futuro, né? a porta aberta da ansiedade. É isso aí. E não vive o real agora, o que está aqui, o que está acontecendo. Né? E aqui. Viva hoje, galera. Viva o momento que é de verdade. A gente não sabe quando vamos deixar de existir nessa vida. Isso é verdade. É um alerta que a gente fica deixando às vezes as coisas para depois. Ah, não, peraí que amanhã eu mudo. Deixa eu continuar vivendo aqui e vai abafando lá o caso, e vai abafando. Só que sabe o que vai acontecendo? Quanto mais tempo vai mudando, mais o padrão vai estruturando. Lembra da raiz da árvore? A raiz, quanto mais tempo vai passando, a raiz vai se fortalecendo, né? Ela vai ficando mais grossa, vai se aprofundando mais. E é a mesma coisa o padrão nas nossas vidas. Quanto mais a gente vai deixando para depois, mais difícil é a mudança. Isso aí. Né? Tem um treinador comportamental muito famoso que ele fala mais ou menos assim. Ele diz assim, existem 2 tipos de poderes que o ser humano usa. Um é o poder do amanhã. E a maioria das pessoas usam o poder do amanhã. Ele diz o seguinte, a pessoa chega e fala assim, mas eu tenho que mudar isso aqui. Amanhã eu faço. Eu tenho que fazer isso daqui. Amanhã eu vou... Não, se eu tenho que mudar isso aqui, amanhã eu mudo. Eu tenho que fazer isso aqui, amanhã eu faço. Eu tenho que ligar para fulano, ciclano ou beltrano. Amanhã eu ligo. E ele vai sempre usando esse poder do amanhã. E amanhã. E aí esse amanhã nunca chega. E aí ele acaba usando o poder do amanhã para destruir a própria vida, ou as próprias expectativas, os próprios sonhos. Sim. E existem as pessoas que usam o poder do agora, o poder do já, o poder do hoje.
E ele, obviamente, define as prioridades e ele diz, eu tenho que fazer isso, vou fazer agora. Eu tenho que mudar isso? Como eu posso fazer para começar a mudar isso agora? Então, e esse é o poder que gera mudança. Porque tem poder quem age, não quem deixa para amanhã. Só quem pensa. Exatamente. E eu, ouvindo isso, a primeira vez que eu ouvi, eu tive um insight. Eu falei, agora, o poder do amanhã não é de todo inútil. Porque tem algumas coisas que a gente pode usar o poder do amanhã. Por exemplo, tristeza excessiva, né? Mágoas, rancores, sei lá, procrastinação. Você pode deixar para amanhã. Isso eu vou deixar para amanhã. É uma coisa que é fantástica. Você sofre com procrastinação, procrastinação. Deixa para procrastinar amanhã e faz o que tem que fazer hoje. Olha só como é que é incrível. Difícil isso. Amanhã você procrastina hoje. Procrastinador, isso é muito difícil. Então não é tão bom assim, não consegue nem procrastinar a procrastinação. É verdade. Olha, ele falou, eu estou nessa luta comigo mesma, na questão de mudar. E tudo começa pela mente, é uma guerra, mas vou conseguir. Vai sim, em nome de Jesus. Vai sim. E é na mente mesmo, a maioria das questões é tudo aqui, ó. E aproveita que amanhã, no módulo 6 da mentoria, a gente vai falar sobre gerenciamento da mente. Se preparem então aí que vai vir bênção. E a Ania, o amanhã é a esperança que a gente tem de que vai chegar, mas o amanhã é fictício. A gente nem sabe se vai acontecer. Concordo, coisas negativas a gente pode jogar para o amanhã. Boa, prima! É isso aí, gente. Então, assim, se o outro não quiser mudar, não souber que pode, não achar que é possível, não decidir mudar, não acreditar, né, que vale a pena, ele não vai mudar. Então, o que você pode fazer? Orar. É só o que você pode fazer. Vai orar, pede a Deus, porque Deus, a palavra de Deus, ela coloca isso a nossa disposição, né, que é o poder da oração, da fé, também. Exatamente. Então, é a única coisa que você pode fazer de fato para o outro mudar. É você orar, acreditar em primeiro lugar que é possível a mudança, mesmo que o outro não acredite, você pode acreditar por ele, né? Não pode acreditar por ele que vai mudar alguma coisa, mas você pode acreditar, mesmo que ele não acredite, e pedir a Deus para que faça a obra na vida dele, porque Deus faz. A palavra de Deus diz que Deus opera tanto querer quanto efetuar. Se o outro ainda não quer, Deus inclusive pode trabalhar isso na vida dele, transformar, como a Rita falou, coração de pedra em coração de carne. Então, isso é o que pode fazer. E, obviamente, cuidar de você. Cuidar do seu coração, cuidar da sua vida. Por quê? Porque se você não cuidar de você, você vai continuar se afetando pela falta de mudança do outro. E aí o desgaste vai ser muito maior. Sim. Então, isso pode sim levar o relacionamento para a ruína, isso pode sim levar a sua vida para a ruína. Porque a pessoa que fica toda hora nesse desgaste, e na briga, no desentendimento, isso e aquilo... E sabe o que acontece? A gente perde muito tempo pensando em como pode ajudar aquela pessoa, em por que isso acontece, querendo saber o porquê que está acontecendo, buscando, sempre fica pensando naquela situação, naquele problema, naquele mal-estar o tempo todo. Então isso vai trazendo um desgaste interno pra gente, e aí fica difícil não só a mudança do outro, mas principalmente a nossa mudança. E a gente começa a mudar agindo segundo aquela tristeza, segundo aquela infelicidade, segundo aquilo que a gente fica alimentando o nosso pensamento. Agora, se a gente foca, mesmo que o outro esteja fazendo coisas que a gente não goste, que a gente gostaria de ver a mudança do outro, mas se a gente foca em como a gente pode agir para ajudar o outro, como a gente pode mudar, o que a gente pode fazer para que, por exemplo, traga harmonia num lar, para que traga harmonia no trabalho, né, no ambiente de trabalho. Enfim, eu não sei qual é a situação que você está passando
eu penso aí nessa situação agora e não pense mais no como ela é ruim e o que você pode fazer para ajudar o outro. Pensa no como você pode fazer para que você fique melhor nessa situação. Porque aí tudo vai mudar. Tudo vai mudar, é questão de foco. E é aquilo que a gente alimenta nos nossos pensamentos. Sim. Né? Porque, como o Felipe falou, a gente não pode mudar o outro, mas a gente pode mudar a si mesmos. É isso aí. Né? É isso aí. Então, o que fazer? Começa com você mesmo. Eu vejo duas possibilidades. Ou busca ajuda de um profissional, ou busca ajuda do Espírito Santo. Ou de preferência faz as duas coisas. É verdade. Melhor ainda. Por que não potencializar o que pode ser potencializado? Faça melhor. E se você quiser buscar ajuda, né, profissional com alguém que também busca ajuda do Espírito Santo, aí vai ser mais potencializado ainda. Né? É o que a gente recomenda, né? Porque se você pode, além de buscar ter alguém que além de profissional também te dá apoio Gente, espiritual, eu vou fazer daqui a pouco uma live dos bocejos. Não, uma live dos bocejos não. Tipo assim, já teve, quantos bocejos eu fiz nessa live? Diz aí, hashtag live dos bocejos. Eu tô com sono, velho. A live Vida dos de mãe, é bocejos. assim mesmo. Live dos bocejos já teve. Ó, inclusive, se você não viu, vai lá no canal da Rita no YouTube. Tem uma live lá que ela inclusive colocou. Não, Eu não lembro qual foi a live. Colocou não. da contagem dos bocejos, você não botou? Não, eu tirei a contagem, lembra? Eu Não, falei, mas você foi colocou no no pedi. final falou, quero ver quem acerta a contagem dos bocejos. Eu só quero dou uma ver. dica, mais de 15. Não podia dar dica não. Porque se só alguém uma achasse que dica. era só 10. Poxa. Não, mais de 15, não é. Ai, são muitos bocejos. Muito é. Aí eu quero ver. Você vai chegar lá e vai dizer quantos Live bocejos. dos vocês. Hashtag live dos vocês. Se você assistiu até aqui essa live, escreve aí nos comentários. Hashtag live dos vocês. Ai. Valeu, Gente, Ellen. é isso aí. Queridos, né? Todos que assistirem não só no Instagram, mas também no YouTube. E sabe-se lá onde esse vídeo vai chegar e quando esse vídeo Compartilha vai lá o chegar. canal do YouTube, gente, pra gente poder aumentar os seguidores lá. Isso. Curta, comente, compartilhe. Se for no Instagram, salve o post. Tudo isso ajuda a distribuição do conteúdo, né? Quanto mais curtidas, comentários e coisas mais assim, mais pessoas podem ser alcançadas. Mais um. É isso aí, gente. Olha só, tem muita coisa para se falar sobre padrões, sobre comportamentos que não mudam ou que mudam, como mudar comportamento. Mas é muito papo para um pouca live, né? Então, quem sabe a gente faz aí. Se tiver pedidos, a gente faz uma próxima live. Faz uma próxima live aí com mais comentar, com mais a respeito disso. Ou, de preferência, né? Pode fazer pergunta e pedido de tema mais específico, dentro dessa questão de padrões, de que, né, de Quero mudança, saber sobre... Quero saber sobre exatamente esse caso. Né? Porque tem gente que cita uns casos que são bem bacanas, né? Tá bom? Gente, que Deus abençoe. Espero que tenhamos ajudado e que traga mudanças. É isso aí, que traga mudanças. Mudanças boas, positivas. Todos os envolvidos. Em nome de Jesus. Fiquem Isso na aí. paz também. Que Na Deus paz. abençoe. Deus Uma noite abençoada em nome de abençoe a Jesus. todos, Deus abençoe e até o próximo Papo de Casal. Tá faltando fazer a vinheta, mas a gente vai fazer. Eu vou fazer. Gente, Qualquer dia. Qualquer dia, qualquer hora e qualquer data estelar a gente faz. Deus abençoe. Manda um beijo pra todos Beijo aí em também. todos aí. Fiquem com Saudades Deus. de vocês. Muitas. Tá? Então, até a próxima. Acompanhe aí as novidades. Amanhã, agora eu tô fazendo, amanhã eu vou de novo aqui, de manhã, eu não sei exatamente o horário, amanhã eu espero que seja por volta das 6. Eu vou estar fazendo minha devocional aqui no Instagram, tá? Então, se vocês estiverem disponíveis aí, entre 6 e 7 horas, por aí, eu tô entrando ao vivo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Ela adora os corações.
Fiquem com Deus, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Abençoe.